A minha saudação à igreja na graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Graças ao bom Deus por estarmos aqui nessa noite. Convido a igreja, os irmãos que puderem se colocar em pé, para lermos a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 37, meus amados. Louvado seja Deus. Possamos deixar o Senhor falar ao nosso coração. Aleluia. O qual assim nos diz as Sagradas Letras. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Eterno Deus e amado Pai, em o teu santo e bendito nome, Jesus, estamos aqui, Pai, diante da tua palavra. Acabamos de ler ela, Senhor, e pedimos a tua graça, Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações. Pois precisamos dela para caminhar, para decidir, para saber o que fazer, para nos libertar, meu Deus. E eu sei que cada um de nós que estamos aqui é porque o Senhor preparou esse momento. Então peço a tua graça e o teu amor, fala conosco através da tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. A fonte da salvação. A irmã Larissa, prepare mesmo para louvar o Senhor após a mensagem. Amados, a palavra de Deus, ela diz que no último dia, o grande dia da festa. A Bíblia está falando sobre uma grande festa que os judeus faziam, e esta era a festa dos tabernáculos. Essa festa era comemorada por 8 dias. 7 dias e mais um. E o grande dia era o último. E eles comemoravam e adoravam a Deus pela libertação, para celebrar o que o Senhor fez com eles, resgatando-os do Egito, abençoando no caminho, lhe dando pão quando passavam por necessidades, quando sentiam fome, e lhe dando água quando tinham imensa sede. Então, essa festa ficou perpetuamente sobre o povo de Israel. E, amados, era comemorada 7 dias, 8 dias. E vinham judeus de todas as partes do mundo para Jerusalém, para ali celebrarem esse grande dia. E eles faziam algo nesse dia, que era já feito há muito tempo, que naquele dia, no grande dia, no último dia, para celebrar a água que o Senhor Deus deu a eles, quando passavam necessidade, eles traziam cântaros de água e derramavam aqueles cântaros de água sobre o altar. E traziam cântaros e mais cântaros de água e derramava sobre o altar, mostrando que o Senhor daria a eles para sempre de bebida, que o Senhor é o Deus que sempre os susteve.
E quando aquele momento grande acontecia, o auge da festa, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, coloca-se em pé e ele diz o que a palavra diz. Ele fala ao coração do povo. Ele diz: eu sou a fonte de água viva. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Ninguém podia fazer aquilo, mas ele se levanta e fala àquela multidão: eu sou a fonte de água viva. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Meu Deus, todos ficaram pasmos. Ele começou a falar, a revelar a sua palavra. Naquele grande dia daquela festa, porque muitos dos judeus vinham para aquele lugar cansados, era longa a viagem. Muitas daquelas pessoas estavam ali desesperadas e estavam com sede, não de água para beber, mas aquela sede interior, aquele vazio por dentro que cada homem, que cada mulher tem quando não tem um encontro verdadeiro com Deus. E ele se coloca e diz: eu sou a fonte de água viva. Quem tem sede, venha a mim. Venha a mim. Muitas pessoas querem que Cristo vá até elas. Sim, ele vai através da sua palavra. Mas ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Amados, essa semana a gente viu tanta coisa, tantas pessoas, meus amados, que tentaram tirar suas próprias vidas. Irmão Rodrigo me convidou para visitar uma moça ontem, mas ligamos para ela várias vezes, não conseguimos visitá-la. E em uma da escritura de texto que ela mandou, ela dizia para o Rodrigo: pelo amor de Deus, fala para o pastor, vem aqui. Eu falei: Rodrigo, marca que nós vamos lá. Mas ele ligava e ela não atendia. E hoje, o irmão Rodrigo me mandou uma foto do braço dela cortado. Tentou suicídio. Uma pessoa que eu conversei essa semana também tentou suicídio. O povo está com sede para viver, mas não conseguem vir a Cristo. Não conseguem entregar a vida ao Senhor. Visitamos uma senhora que clamou e disse: eu vou no culto, domingo ninguém me segura. O seu filho disse: eu vou, nós vamos. Tentamos ligar desde sexta-feira, ligando, e hoje à tarde disse: pastor, não vai dar para ir, pastor. Pastor, não consigo ir, pastor. Mas fica para uma outra vez. Mas com certeza, se é para uma festa mundana, a pessoa vai. Se é para se drogar, ela anda quilômetros e quilômetros e vai. Mas para receber a graça de Deus, o amor de Deus, a salvação, elas não conseguem caminhar, elas não conseguem ir. Mas o Senhor diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E graças a Deus, amados, que o Senhor teve misericórdia de nós, e nós chegamos até a casa do Senhor, e bebemos dessa água da vida, e Ele mudou a nossa vida. Lá em Isaías, no capítulo 44, no versículo 3, meus amados. O Senhor diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, e derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha a promessa de Deus: derramarei água sobre o sedento, abençoarei a tua descendência. Deus tem bênção para dar, Deus tem graça para dar, Deus tem felicidade para dar.
dá uma vida frutífera, uma vida abençoada. Mas quantos e quantos, meus amados, não conseguem receber essa bênção? O Senhor disse: eu darei da bênção, eu abençoarei. Mas é necessário, quem tiver sede, que venha e que beba e que busque dessa água da vida. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor tem para dar. E nós olhamos para as pessoas e dizemos: o Senhor quer te dar felicidade, o Senhor quer te dar alegria. Hoje visitamos um rapaz que esteve aqui no último domingo. Fomos lá para visitar ele. Mas quando chegamos lá, a notícia foi que ele fugiu, porque estava devendo para os traficantes. Um rapaz novo, e a mãe sempre dizendo: procura Deus, meu filho. Vai para a casa de Deus, meu filho. E fomos visitá-lo hoje. E ele tinha ido embora, fugido. Oh, meus amados irmãos, sendo que o Senhor Deus tem vida em vida com abundância. Não é uma vida escravizada, não é uma vida triste, mas é uma vida com abundância. E o Senhor Deus tem para dar a cada um, aqueles que se chegam a Ele. Quando o Senhor Jesus viu aquela tradição, ele jogando água sobre o altar, o Senhor disse: venha, venha a mim, quem tiver sede, sede de justiça, quem quiser ser feliz, quem quiser matar sua sede de salvação, de alegria, de paz, venha, venha a mim, beba. É o chamado do Senhor para cada um, para todo o mundo, meus amados. A gente fica triste, porque quantos dizem: pastor, eu vou no culto, e não vem. E o diabo cercando, lutando para matar, tirar a vida deles. Isaías 55:1, meus amados. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde as águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O Senhor chama para a salvação. Ó vós que tem sede, ó vós que não tem dinheiro, vinde, comprai, comei e bebei. É um chamado do Senhor. Muitos aí, como o pastor Moisés sempre prega, estão vendendo a bênção. Você dá tanto e você leva tanto. Se você der tal valor, a sua bênção é maior. Mas o Senhor diz: vinde as águas. Vinde as águas. Vinde vocês que não têm dinheiro. Vocês que não têm condições, vocês que não têm a bênção, vinde as águas. É o chamado do Senhor para a nossa vida, meus amados. Para ser feliz, para ter a bênção. Porque o Senhor Jesus, esse Deus maravilhoso, Ele tem a bênção, porque Ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte da vida. E nós temos que estar diante desse Deus para recebermos as nossas bênçãos. Aquilo que almeja a nossa alma. Muitos têm sede, mas não conseguem beber. Você vê, amados, muitos que estão no leito do hospital, estão ali morrendo, mas estão sobre medicação, estão morrendo de sede, mas não pode beber. Você às vezes passa um algodãozinho na boca deles. Eu tenho essa lembrança da minha mãe, quando ela estava morrendo, ela não podia beber água, estava morrendo de sede. A minha família vinha com um algodãozinho, passava na boca, ela queria engolir, mas não podíamos dar.
Quantos têm sede, mas não conseguem beber? Quantos querem vir para Cristo, mas aí o traficante não deixa, o caso amoroso não deixa, aquele homem não deixa, aquela mulher não deixa. Alguém pegou um estudo aqui conosco e acreditou, disse verdadeiramente, vocês têm razão, eu preciso ser batizada no nome do Senhor Jesus. Eu falei, então venha e receba. Mas ela segurou-se num tal amor, ela segurou-se numa tal paixão, trocou o amor de Deus, a graça de Deus, a água da vida, por uma fonte seca, que nada pode dar. Por isso, muitos correm atrás dessa alegria, mas não conseguem. Mas dá glória a Deus, porque você está aqui nessa noite. Dá glória a Deus, porque essa água vai jorrar e está jorrando para a tua vida nessa noite. Porque esse Deus maravilhoso, Ele nos dá dessa fonte, dessa água maravilhosa. E quem não quer? Quem não quer essa felicidade? Quem não quer ter essa paz? Quem não quer ter essa alegria? Isaías 58, meus amados, 11, diz assim: Ei, o Senhor que te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. E o Senhor, próprio Deus, a Bíblia diz que Ele te remirá, que Ele te abençoará, e serás como um jardim regado, onde as águas nunca faltarão. O Senhor está dizendo dessa alegria que nós temos, irmãos. Eu sempre digo para a igreja, com 19 anos eu era um quarentão, eu não tinha essa paz, eu não tinha essa alegria. Quantas vezes em lutas de gangue, eu pegava o cara mais alto que eu achava que podia me fazer alguma coisa, mas ele não conseguia, porque eu queria acabar comigo. Eu não tinha mais vida para viver. Tanto é que quando eu disse para o meu primo, eu vou na igreja com você, ele disse, você não vai. Eu falei, eu vou, eu quero ir. Fala para o pastor. Ele disse, não, você vai bagunçar, porque eu não tinha vida. Mas quando o Senhor teve misericórdia de mim, estendeu as suas mãos, entrou na minha vida um rio de água viva. Que já fazem 34 anos que essa alegria dentro de mim é constante. E o Senhor me renovado, abençoado, me dado graça. E nos momentos mais difíceis, eu sempre fui um jardim regado por Deus, porque nunca secou-se o Espírito na minha vida. Ou seja, Deus promete àquele que o aceita, que o recebe, dizendo, você vai ser um jardim regado. Olha esse jardim, o Moelto comprou uma mangueira aí, está ficando cada dia mais bonito, está sempre regado, porque o homem cuida. Agora imagina um jardim que Deus cuida. Você é um jardim, deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Ele regar a sua vida, a sua alma, e serás como um jardim regado. Cuidado, é isso que Deus quer fazer com todo aquele que se chega a Ele. Bendito é o nome do Senhor. Vinde as águas, vinde as águas, vinde receber a graça do Senhor.
de uma mulher triste, abatida, desprezada, que ia buscar água ao meio-dia. E quem sabe, conhece, meio-dia não é hora de buscar água. Porque eu já fui buscar água no riacho quando pequeno para levar para casa. Para a mamãe ferver e colocar no pote, para nós bebermos. E a água tem que ir buscar cedo. E aquela mulher, ela foi meio-dia, no poço de Jacó. E ela levava o seu cântaro. Meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém. Porque ela sabia que ninguém ia buscar água meio-dia para beber. E ela levava o seu cântaro vazio. Mas sabe o que ela levava no seu cântaro? Tristeza, dor, decepção, traição, espancamento. Porque uma mulher que é de muitos homens, ela vive dessa maneira. Seu coração angustiado, sua dor na sua alma, um vazio dentro dela, uma sequidão no seu ser, sem alegria, sem paz. Porque não importava ter muitos homens, se não tem felicidade, se não tem alegria. Não importava nada, se não tem paz, se era desprezada e humilhada. E ela foi naquele poço de Jacó. Ela foi buscar água. Mas quando ela foi buscar água, quem estava ali? A fonte de água viva. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que Deus marca esses encontros conosco. Tem um dia e tem a hora que Ele nos visita. Quando nós estamos chorando por dentro. Porque eu conversei com muitas meretrizes. Eu conversei com muitos homossexuais. Nas madrugadas, nas noites, quando eu ia evangelizá-los. E eles diziam, eu não tenho felicidade alguma. Todos os dias vem no meu coração tirar a minha vida. Esse espírito de morte ronda aqueles que não entregam a vida ao Senhor. E todos meus irmãos que eu conversava, dizia, eu não tenho prazer na minha vida. Com muitas meretrizes eu conversava na madrugada, e ela me dizia, eu venho aqui, eu não venho aqui por prazer, eu não venho aqui por alegria, eu não faço isso por prazer. Mas é uma agonia, é um espírito que me incomoda, e eu não tenho forças. Muitas disseram que foram abusadas quando crianças. Não, ninguém está nessas madrugadas porque quer, por prazer. É o diabo que sonda, que cerca, que apreende, que tira toda a vida de dentro dessas pessoas. Estão fora de si. Não têm o amor de Deus, precisam da graça de Deus. São pessoas boas, maravilhosas, pessoas fantásticas. Senta com um para você ver. Faz um dia um teste e senta com a meretriz, senta com o homossexual, vai conversar com ele. E vais ver que pessoa fantástica é. E aquela mulher, naquela manhã, meio-dia, não carregava aquele cântaro vazio. Carregava o peso da agonia. Carregava o peso da vida. Carregava a dor da depressão, da angústia. E ela vai lá tirar água e vê que tem um homem lá sentado à beira do poço. E ela vai tirar água e ela percebeu que aquele homem era judeu, porque ela era de Samaria, ela era samaritana. E o homem disse, mulher, ninguém conversava com ela. Ninguém queria conversa com ela. Mas Deus quer conversa contigo. Deus sempre quer conversar conosco, irmão da igreja. E Ele sempre acha um momento, um jeito, mesmo que nós fujamos da presença dEle, Ele acha um jeito de falar conosco, nem se for no ventre de uma baleia, de um peixe, de um grande peixe. Ele dá um jeito. E quando ela vai tirar sua água, ela ouve aquela meiga voz. Mulher, dai-me de beber.
Bendito é o nome do Senhor. E a primeira coisa que ela olha e diz: mas como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela é inaceitável aquela cena acontecer. Mas Deus sabe como trabalhar. Ela disse: mulher, ele disse, se tu pedir, eu te darei água. Porque aquele que bebe dessa água aí, ele tornará a ter sede. E tornará aqui muitas vezes. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mulher. Nunca mais, mulher, vai ter sede. Ela ouviu aquilo e disse: Senhor, então me dá dessa água. Me dá, para que eu não precise vir aqui mais pegar água. Porque para mim é humilhante vir aqui. Me dá dessa água, para que eu não tenha que enfrentar, sair na rua, ser acusada, ser apontada. Me dá. Ele diz: mulher, chama o teu marido e vem cá. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Começou a conversar. E ele disse: verdade, porque já tivesse 5. E o que tu tens agora não é o teu marido. Ou seja, é de outra. Não é o teu marido. Senhor, eu vejo que tu és profeta. A Bíblia fala de Cristo, do Messias. E ele diz: mulher, sou eu mesmo. Eu sou mulher. Olha a revelação que ele diz para ela. Eu sou mulher. Ela olha: Senhor, e o discípulo chega. Quando ele diz eu sou eu mesmo. A revelação que ninguém podia fazer, mas quando ele fala eu sou eu mesmo, ela recebe a revelação. E a primeira coisa que ela faz, ela deixa o seu campo e vai embora para a cidade correndo. Quando a gente encontra esse Deus maravilhoso, quando nós conseguimos abrir o nosso coração para viver no Espírito de Deus, para beber da água de Deus, da água da salvação. Quando a gente nega o mundo e recebe a revelação e aceita essa revelação, a primeira coisa que cai da nossa vida que nós deixamos é o cântaro. Você vê que a Bíblia diz que ela deixou ali o seu cântaro, porque ela não precisava mais. Ela recebeu a libertação. Ela recebeu a graça do Senhor naquela manhã. Mulher, isso aí não é teu marido. E ela entendeu que ela viveu 5 casamentos ou 5 uniões, mas nenhuma delas trouxe alegria, trouxe esse prazer, essa paz de espírito que nós temos, esse rio de água viva que está dentro de nós, que salta para a vida, e a gente a cada dia quer viver mais. A cada dia temos prazer, alegria de viver. E ela deixa ali o seu cântaro, deixa ali a sua tristeza, ela deixa ali a sua agonia, deixa ali o seu desprezo, deixa ali a sua humilhação, ela deixa ali as percas que ela teve na sua vida inteira, as depressões da vida, as agonias da vida, as humilhações que os homens lhe fizeram. Ela deixa tudo ali, ela deixa o passado ali, ela deixa ali todo o seu ser, ela nega tudo que estava em cima dela. E aquilo que ela trazia com tanta amargura, que era aquele cântaro, que era aquele momento para pegar água, aquela agonia, ela deixa aos pés do Senhor, porque agora ela está liberta. E ela volta correndo para a cidade. E ela vai até os homens alviralejos e diz: venham ver,
Ela não tem mais vergonha de falar com as pessoas, de ser apontada pelas pessoas. Que você percebe? Ela ia sozinha porque ela não conversava com ninguém. Ela não queria papo com ninguém. Mas quando ela recebe a libertação, ela corre para o meio da multidão. Ela mostra que está livre. Ela tem a alegria da salvação agora. Ela diz: venham, 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 o homem que me diz tudo, ele é o Messias. Ele revelou toda a minha vida, venham, venham. E a Bíblia diz, no Evangelho de João, no seu capítulo 4, que muitos ali naquela cidade aceitaram ao Senhor Jesus por causa dessa mulher. Ela agora tem nova vida. O que eu quero que você entenda é que só o Senhor Jesus pode te salvar, te abençoar. Só Ele consegue tirar o vazio da nossa alma e nos dar uma alegria. Quando eu digo para a glória de Deus, que tem 34 anos que eu sirvo a esse Deus maravilhoso, pela sua misericórdia, nunca me passou pela ideia, pela cabeça de sair da presença de Deus. Por quê? Porque eu estou sendo regado a cada dia. Eu sou sim o jardim regado. E como é que está o seu jardim? Mesmo sendo crente. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu ser? Como está o teu coração? Está preso ainda no passado? Está faminta a tua alma? Como está esse coração diante de Deus? O que te perturba? Porque o Senhor Deus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, rios de água viva correrão no seu ventre, que salta para a vida. Sabe o que é isso? É que quando a gente bebe da água do Senhor, salta para a vida, a gente começa a ter vida, a gente começa a ser feliz, a gente começa a crer nas maravilhas, a gente começa a receber as bênçãos, porque o Senhor quer dar essas bênçãos para cada um de nós. Que essa alegria, que essa paz entre no teu coração. Mesmo quando, como crente, tem muita gente decepcionada, angustiada, com traumas dentro da igreja. Pode até ter, mas você não pode aceitar. Você não pode aceitar. Você tem que batalhar contra. A única coisa que eu tinha, que era um trauma de infância, eu não aceitava. Aquele desprezo que a minha alma tinha. Aquela coisa que eu sentia no coração, que era de ser desprezado pelos pais e dado embora. Fiquei 3 anos na igreja, sofrendo com aquilo. Mas quando todo dia eu orar, Senhor, tira isso da minha vida. Eu não quero viver assim. Eu quero ter a alegria da salvação em tudo. Eu quero ter paz. Eu não quero me lembrar e chorar, me lembrar e sofrer. Eu quero que o Senhor me liberta. Até que uma madrugada, o Senhor falou comigo, enquanto eu pregava o Evangelho, e me libertou. Tem um momento, tem a hora que Deus se liberta. Nós estamos aqui reunidos para a glória de Deus, para glorificar ao Senhor, para vir numa igreja como essa, abrir os nossos lábios, cantar louvores, exaltar, erguer mãos santas aos céus, sem ira, sem contenda, sem humilhação, sem pecado, sem passado, mas adorar, erguer as mãos, bendizer ao nome do Senhor. O Senhor quer te dar essa alegria, a alegria de viver, a alegria de adorar, porque Deus sabe como fazer. Porque a Escritura diz que Ele faz com que a estéril seja mãe de filhos. Ele faz com que o solitário, a solitária, habite em família, seja mãe de filhos. Deus faz
com aquele homem que está jogado na sarjeta, com cachorro lambendo a sua boca, porque eu já vi muito. Se levante e assente aqui em lugar de príncipe. Eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para te dar vida. E vida com abundância, uma vida feliz. Os projetos de Deus ainda estão sobre a tua vida, sobre a tua casa. É hora de viver. É hora de deixar o vaso seco, vazio, mas pesado por tanta dor, por tanta perca, aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque a Escritura diz: lança sobre ele toda a tua ansiedade. Porque após você fazer isso, agora ele tem cuidado de ti. Ele tem tanto cuidado que ele quer fazer cada um de nós seu jardim regado, feliz, dar paz. Vamos para a igreja? Vamos. Vamos visitar? Vamos. Vamos adorar o Senhor com hino? Vamos. Mesmo em meio à luta, vamos adorar. Vamos para a oração? Vamos. Deus quer te dar essa paz, essa alegria. Que essa água entre no seu ser. Mas fica a palavra do Senhor. Quem tem sede, venha às fontes de água viva. Não deixa nenhuma amargura te prender, te aprisionar. Não deixa nada do passado te prender. Porque, como Davi falou, o Senhor me fez de forma especial. E Deus te fez de forma especial e quer te abençoar. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Abra o seu coração. Gostaria que os músicos tocassem um pouquinho como fundo musical, porque nós vamos orar. Nós vamos buscar o Senhor. E se você quer ter vida, quer viver uma nova vida, quer ter esse rio de alegria no teu ser, venha à frente. Venha receber a oração. Os ministros obreiros vão estar aqui também, os pastores orando e pedindo a bênção de Deus para com a sua vida. Queira viver. Louvado é o nome do Senhor. Grande Deus, aleluia.